dia a todos, graças e paz a todos, amém? Amém. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, e Ele está presente aqui no nosso meio, a palavra nos garante. Louvado e agradecido seja o nome dEle para todos sempre. Senhor, nós te entronizamos a Deus em meio aos louvores, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Deus único, tremendo, maravilhoso, Deus bondoso, Deus justo, Deus verdadeiro, invisível, mas real. Te agradecemos, Pai querido, porque se não for o Senhor ao nosso lado, o que teria sido a nossa vida, Pai? Até aqui o Senhor nos ajudou, Pai querido. Até aqui o Senhor nos abençoou, nos cuidou, nos libertou, tem nos ensinado, Pai querido, tem nos instruído no que diz respeito à Tua vontade, à Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, Pai querido. E nós te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, porque findamos mais uma vez, ó Deus. Mas, ó Deus, o desejo de estar em Tua presença, Pai Todo-Poderoso, todos os dias da nossa vida, Pai, até a consumação dos séculos, ó Pai. Te agradecendo, ó Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença, Pai querido, seja manifestada através, ó Deus, da Tua palavra na nossa vida, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, venha de encontro aos anseios do nosso coração, Pai. Que a Tua palavra nos confronte nesta manhã, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fale conosco, Pai querido, e que, ó Pai querido, seja feita a Tua vontade, ó Pai querido. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, declaramos aqui em alto e bom som, ó Deus querido. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, Pai querido. Que o Senhor, ó Pai, cuide e trate a nossa vida, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, ó Pai querido. Nós cremos que o Senhor tudo pode, ó Pai, tudo vê, ó Pai querido. O Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, é o Deus bem presente na nossa vida, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua passagem, que a Tua presença neste dia, Deus Todo-Poderoso, seja para transformarmos, ó Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra diz que é de glória em glória que somos transformados, ó Deus querido. E agora só vem do Senhor, ó Pai querido, não vem de outros, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai querido. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco, ó Pai, fale através daqueles que vão nos ouvir através da internet, ó Pai querido. Ó Deus, que a Tua palavra ecoe nos corações, ó Pai, nos quatro cantos dessa terra, Senhor Deus querido e santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que todos saibam que o Senhor, só o Senhor é Deus, ó Pai. E que, ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos vivendo os últimos dias, ó Pai querido, ó Deus, que antecedem a volta do Senhor Jesus, ó Deus, para buscar a Tua igreja, Pai querido. Senhor, entra nessa manhã, Pai querido, nos hospitais, ó Pai querido, na UPA, Pai Deus Todo-Poderoso, aonde a Mãe da Sua Mãe está, Pai querido, alcança aquela vida, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, não somente ela, Pai querido, mas que a Tua presença, Pai, que a Tua boa mão seja com todos, ó Pai querido. Ó Deus, entra nos hospitais, ó Pai, nas prisões, ó Deus Todo-Poderoso, aonde há servos Seus, ó Pai, fazendo Tua obra, Pai querido, proclamando o Evangelho, ó Pai querido, declarando, ó Deus, que Jesus Cristo liberta, cura, Senhor Deus querido, que Jesus Cristo transforma, Pai Todo-Poderoso, para que conheçam a verdade que liberta, Pai, e conhecereis a verdade vos libertará, ó Pai querido, como está escrito, ó Pai, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ó Pai. Ó Deus, que ouçam a palavra, Pai querido, que não fechem os seus ouvidos à palavra, Pai Todo-Poderoso, que não endureçam o seu coração contra a palavra, Senhor Deus querido, como está escrito hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, Pai querido. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai querido, te louvamos e te bendizemos hoje para todos sempre, Senhor. Amém, e amém, e amém.
Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amém? Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amém, queridos? Deus é um só. Nós estamos servindo aqui ao único Deus, o verdadeiro Deus. Aleluia. Nós vamos orar também pelo nosso dízimo, pela nossa oferta. Hoje é dia 31 de agosto de 2025, último dia do mês de agosto. Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez durante esse mês. Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos entrar num novo ciclo deste ano, setembro, que seja abençoado por Deus, com muita paz, muita saúde, justiça. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de toda a intenção do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, nossa família, contra a igreja, contra a nação, contra tudo que se chama Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós já desde já declaramos que setembro será um mês de grandes vitórias para o povo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós celebramos o Teu nome também, Senhor Deus querido, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque pudemos fazer isso durante esse mês, ó Deus. Entregamos ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, Pai querido, em gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito, ó Pai, em cumprimento da Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor sabe todas as coisas, Pai querido. Porque cremos, ó Deus querido, na Sua palavra, que a Tua palavra é verdade, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa cada filho seu, abençoa cada semente que foi lançada, Pai Todo-Poderoso, nesta terra fértil, ó Deus amado. Que o Senhor possa multiplicar, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, não na nossa medida, mas na Tua medida, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus querido, porque não estamos apegados, ó Deus querido, ao nosso dinheiro, ó Pai querido, mas queremos servir ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração, Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Pai querido. Celebramos o Teu nome, Pai querido, porque cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo e um Deus verdadeiro, Pai. Um Deus que nos recompensa, Pai Todo-Poderoso, por tudo que fazemos, ó Pai. Então, neste momento, ó Pai querido, nós celebramos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, consagramos ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, ó Pai querido, e agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que já tem feito por nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém? Se você trouxe uma oferta ao Senhor, um dízimo ao Senhor, pode depositar nas afilácias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a palavra do Senhor se cumpra na nossa vida e se cumprirá para a glória do nome do Senhor, amém, queridos? Nós vamos entrar no mês de setembro, dia 7/9, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês de setembro, 7/9. Dia 9/9, a comunidade faz mais um aniversário, mais um ano de vida, que nós celebramos a Deus, vamos celebrar a Deus por isso, porque a porta só está aberta porque Deus quer. Porque a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Se está aberta, porque Deus está permitindo que fique aberta, com 10, com 20, com um absurdo, é óbvio que nós oramos a Deus para que Deus multiplique, mas Deus sabe todas as coisas. Nós estamos aqui confiantes nas promessas do Senhor e agradecemos
agradecendo a Deus por cada dia que se passa e por cada ano que se passa. Então, dia 9, nós completamos mais um aniversário e agradecemos a Deus por isso. Vamos agradecer durante esse mês de setembro e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você que ama a igreja, também celebra a Deus e agradeça a Deus pela igreja. Se você tem sido abençoado, se você tem sido edificado, então nós temos o que agradecer ao nosso Deus. Amém, queridos? Então, dia 7, semana que vem, domingo, celebração especial, uma celebração especial da ceia do Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos, eu quero dar continuidade ao que nós começamos no domingo passado. No domingo passado nós falamos sobre nutrir a fé. Hoje eu quero dar continuidade com a palavra de Deus. Hoje, talvez domingo que vem também, não sei. Mas hoje nós vamos falar sobre crescimento na fé. Como crescer na fé? Porque nós estamos vivendo tempos de muita luta, muita batalha espiritual contra a nossa fé. O inferno está tentando abalar a nossa fé, tentando nos calar, mas nós precisamos estar cada dia mais firmados no Senhor, crendo no Senhor. Por isso que eu li Tiago 2,19. Você crê que Deus é um só? Se você crê que Deus é um só, você faz bem. Não crê que há outro Deus. Porque até os demônios sabem que Deus é único. Eles servem a Satanás, mas eles sabem que Deus é único. Por isso que Tiago diz que eles sabem, eles creem e tremem diante de Deus. E nós precisamos, nós passamos por batalhas espirituais, estamos passando, porque estão tentando minar a nossa fé, estão tentando acabar com a nossa fé. Esse é um plano do diabólico, um plano do inferno, para que, chegando nesses tempos, há muita coisa planejada pelo diabo para os próximos anos, e porque a própria palavra diz que o diabo sabe que o tempo dele está encurtando, e que o tempo do fim para Satanás também está chegando. Então tem intensificado o ataque à nossa vida, tem intensificado o ataque à nossa vida. Então nós precisamos falar um pouquinho de fé. Precisamos estimular a nossa fé, porque a fé não é algo estático, não é algo que fica parado. Ela tem que ser alimentada todos os dias, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser praticada todos os dias. Então, para isso nós precisamos, o que nós precisamos? Várias coisas, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos aqui, nós precisamos para fortalecer a nossa fé. Eu quero basear a palavra aqui no livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 16. 10, 16. Romanos 10, 16. Aleluia, Senhor. Romanos 10, 16. Amém? Nós vamos ler do 16 até o versículo 21. Diz assim a palavra: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não te terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes como um povo que não é nação, como a gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz:
fui achado pelos que não me procuravam, e revelei aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque o capítulo 10 fala que Israel rejeitou a justiça de Deus, a palavra de Deus. Mas não a justiça que vem da lei, a justiça que vem da fé, a palavra de Deus. Então, para nós que estamos vivendo isto aqui, nós somos esse povo que ele diz aqui: eu vos porei ciúmes com um povo que não era povo, não era nação. Por quê? Porque Deus se apresentou a nós como Salvador da nossa vida. Nós fomos achados por Deus. Ele disse que ele foi achado por um povo que não procurava por ele. Nós nem sabíamos dessa situação. Então, meus amados, a fé não é uma fé, a nossa fé em Deus não é uma fé que fique parada, ou uma fé que não é trabalhada na nossa vida. Nós temos que trabalhar a nossa fé todos os dias. E Romanos capítulo 17, capítulo 10, versículo 17, está dizendo que a nossa fé cresce quando nós cremos e obedecemos e praticamos a palavra. Não basta ouvir, como ele está dizendo aqui: porventura não ouviram? Lógico que ouviram, mas não praticaram a fé, não obedeceram a palavra, não obedeceram, não praticou, não obedeceu, por isso não cresceu a fé deles. 5% ouviram a palavra, porque toda a palavra, ele está dizendo que por toda a terra se fez ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor está sendo pregada nos 4 cantos deste mundo, e a Bíblia diz que quando for pregado por todos os lugares, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E nós precisamos crer, permitir que a nossa fé cresça, para que nós possamos entender os caminhos do Senhor, os desígnios do Senhor, para esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós fortalecemos a nossa fé quando nós o quê? Ouvimos a palavra de Deus, obedecemos e praticamos a palavra. Aí a nossa fé começa a crescer, porque ela é exercitada. Nós exercitamos a nossa fé. E a fé que nós temos, a fé que Deus nos dá, é a fé que diz lá em Mateus capítulo 17, se você quiser abrir lá, Mateus capítulo 17. Evangelho de Mateus, vamos no comecinho. E a fé não é uma fezinha, não é algo pequeno na nossa vida. No capítulo 17, versículo de número 20, diz assim: olha, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, quando chegou até Jesus um jovem que estava possesso de um espírito imundo, e os discípulos não puderam libertar esse jovem, e Jesus, vendo que a situação que estava acontecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, nós não podemos expulsar esse demônio, não podemos expulsar. Então Jesus responde para eles assim no versículo 20: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, como um pequenino grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Amém? Então, a nossa fé, se nós tivermos fé desta forma, nada será impossível na nossa vida, porque Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Então os discípulos não puderam, por quê? Porque por causa do tamanho da fé dele, a pequenez da fé. O grão de mostarda é um grão pequenininho também, mínimo. Nós distribuímos uma vez um vidrinho com o grão de mostarda aqui. Então é pequeno, mas ele é como um grão de mostarda. A fé deles é pequena. Então Jesus fala para eles: se você tivesse fé como esse grão de mostarda, você queria para esse monte: sai daqui, vai para lá, esse monte vai para lá, e nada vai ser impossível na nossa vida. Amém, querido? A nossa fé pode ser pequena,
Mas se ela for uma fé genuína, ela pode gerar grandes resultados na nossa vida. Por quê? Porque a nossa fé vai estar firmada em Deus e não no tamanho da nossa situação, da nossa dificuldade, do nosso problema. Ele está dizendo: nada vai ser impossível para você. Mas a tua fé tem que ser uma fé trabalhada, genuína, uma fé que é fortalecida pela palavra de Deus, por aquilo que você ouve, por aquilo que você pratica, por aquilo que você obedece. Mas tudo vai acontecer segundo a tua fé. Amém, igreja? Então, a outra coisa também que acontece com a nossa fé é quando nós crescer na fé. Por quê? Vitória, se eu quero vitória, eu tenho que ter fé, senão eu não vou ter vitória. A palavra de Deus diz isso, né? 1 João, capítulo final da Bíblia, antes do Apocalipse. 1 João, capítulo de número 5. O apóstolo João declara isso. Primeiro João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 para nós pegarmos todo o contexto. A partir do versículo 1. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem gerou o Senhor Jesus? O Pai. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não é difícil guardar, não é duro guardar o mandamento de Deus. A Bíblia diz. Presta atenção agora no versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o chamado do mundo, vence a carne, vence tudo aquilo que o inferno está tentando contra a nossa vida. E esta é a vitória, olha só, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé, nós não vamos vencer o mundo. Sem fé, nós não vamos vencer a nossa carne. Sem fé, nós vamos aceitar toda a imposição do mundo sobre a nossa vida. E esses dias é isso, não é? O mundo está querendo minar a nossa fé de todas as formas. Então, o que vence o mundo é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, olha só como está. Quem é o autor da nossa fé? O autor e consumador da fé é Jesus. Sem Jesus não temos fé. Então, tudo nos leva a Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, se nós trabalharmos porque quisermos crescer em fé, nós temos que crer naquele que fez, naquele que criou a fé, naquele que fez a fé, naquele que nos dá a fé. Nós temos que crer nele, nós temos que vencer. Por isso nós vamos vencer o mundo, trabalhando a nossa fé, trabalhando, crescendo em fé, nós vamos vencer. Então a vitória que vence o mundo é a tua fé. Se você não crê em Jesus, você não vai vencer o mundo. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que nada é impossível, que todas as coisas são possíveis daquele que crê, então aquele que não crê não vence o mundo. Vai viver sob o domínio do mundo, não o domínio de Deus. E há muitas pessoas dentro da igreja que não têm fé o suficiente para fazer isso. Amém? Por isso nós precisamos, nós falamos semana passada sobre nós aumentarmos a nossa fé, e hoje nós estamos falando sobre o crescimento de fé. Amém, queridos? E a nossa fé, depois de ser nutrida, nós falamos sobre nutrir a fé do ano passado. Depois de nós nutrirmos a nossa fé e fortalecida a nossa fé, ela nos leva a viver esse mundo, viver em vitória sobre todas as lutas do nosso dia a dia. Se não for a fé em Deus, nós não vamos vencer o dia. Nós vamos, porque
a Bíblia, a própria palavra diz: basta cada dia o seu mal. Então nós temos que ter fé todos os dias para quê? Para nos fortalecer na fé. Amém, queridos? Crescendo a nossa fé. E outra coisa, a fé se fortalece pela prática da oração. Quanto mais nós orarmos a Deus, quanto mais nós colocarmos a nossa vida em oração diante de Deus, quanto mais nós buscarmos o Senhor, em todos os momentos da nossa vida nós estamos nessa oração, mais nós vamos vencer. Um pouquinho para frente, então, nós estamos aqui em 1 João, está a carta de Judas. Umas duas folhas para frente está a carta de Judas. Versículo 20 de Judas. Judas só tem um capítulo. Versículo 20, ele diz assim: vós, falando para quem? Para os filhos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E olha o recado que ele dá: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Porque tem filhos que ainda duvidam das coisas, né? Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sendo também compassivos, põe em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha só, o negócio Deus é forte. As palavras de Deus é forte para a nossa vida. Então Judas está dizendo assim: olha, nós temos que estar edificando a nossa fé, uma fé santa, orando no Espírito Santo. A oração, a nossa fé, ela é fortalecida também através da oração. Amém? Nossa vida nós temos que ter uma vida de oração. Quanto mais nós oramos, nós estamos declarando que nós temos mais confiança em Deus. Quanto mais nós nos apresentamos diante de Deus, mais Deus entende que nós estamos, olha, Ele confia, Ele me busca, Ele conta os seus problemas, as suas necessidades, nós fazemos tudo com Deus, porque Ele é Pai. Ele é Pai, o Pai ama o seu filho, então Ele quer saber aquilo que os seus filhos estão passando. Amém, queridos? Ele sabe tudo a respeito da nossa vida, toda a situação da nossa vida, mas Ele quer saber de tudo que nós precisamos dele, e nós fazemos isso através da oração também, amém, queridos? A nossa fé também é fortalecida através do quê? Das provações. A nossa fé é fortalecida através das provações. Volta um pouquinho, vai ali no livro de Tiago. Tiago, depois de Hebreus. Capítulo de número 3. Desculpe, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. A partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Ele diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Todos nós temos, é até difícil, né? Mas todos nós temos que passar por provação, de algum tipo de provação. Por quê? Porque essa provação vai provar, não é provar para nos desaprovar, é provar para nos aprovar.
Deus não nos prova, a minha própria palavra diz que Deus não nos prova para reprovar, Deus nos prova para aprovação, para nos aprovar. E ele diz aqui, olha, tende por motivo de toda alegria. E nós, justamente, às vezes nós fazemos ao contrário. Nós passamos por uma aprovação, nós ficamos tristes, entristecemos. Nós entristecemos, nós já achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está nos olhando por nós, não está ouvindo a minha oração, Deus não me ama, e nós nos fazemos de vítima. Nos vitimamos. Quem se vitimiza não tem vitória. Quem se vitimiza não é vitorioso. Não vai sair vitorioso de forma alguma. Então ele diz, meus irmãos, tendo por motivo de alegria passar por várias provações, não uma só, várias, um monte, bastante. Sai de uma entre na outra. Às vezes nós falamos isso, nós saímos de uma batalha, entramos numa outra batalha. Mas é isso, a nossa vida é assim, nós vamos ser aprovados até o último dia. É aprovando a nossa fé, sabendo que a aprovação da vossa fé, porque a aprovação que vem para a nossa vida é para provar a minha fé, ver se eu confio em Deus mesmo. Porque é muito bom você confiar em Deus, você declarar que tem fé em Deus, quando está tudo perfeito, 100% perfeito. Se tiver 100% perfeito, alguma coisa está errada. Está errado, porque não tem tentação, não tem luta, não tem prova, o diabo está vindo contra. Se o diabo nos esquece, se o diabo nos abandonar, o diabo ele tem que olhar para a nossa vida, ele tem que ver Cristo em nossa vida, não tentar nos tocar por causa de Cristo. Mas a própria palavra diz, olha, é que o diabo ele anda nosso território, buscando uma forma de nos tragar. Então, se ele vem contra a minha vida, ele tem que vir, mas ele tem que saber que sobre a minha vida está o sangue de Cristo. Aí ele tem que falar, não, eu não posso mexer com ele. Então, mas se eu passo por várias provações, estou sendo provado, é a minha fé que está sendo provada. Se Deus tira alguma coisa de mim, ou se alguma coisa está acontecendo, Deus quer saber se eu vou continuar tendo fé dele. Então ele diz assim, olha, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, foi provada. Deus confirmou que eu tenho fé, continuo tendo fé dele, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas da minha vida, mesmo diante das necessidades, eu fui provado em tudo. Olha a vida do apóstolo Paulo, quando ele diz tudo que ele passou, mas ele diz no final da vida, olha, eu guardei a fé, tudo ele foi provado, mas em nada ele foi reprovado. Então ele pôde declarar, eu guardei a minha fé. Então ele diz, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Confirmou que eu tenho fé, eu vou perseverar em Cristo até que passe aquela situação, até que passe aquela provação, e depois vou continuar perseverando em seguir a Jesus Cristo, em obedecer a palavra, em crer, em buscar a Deus e assim por diante. Ora, a perseverança deve ter ação completa, perseverar até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Amém? Então a fé se fortalece na nossa fé, ela também se fortalece nas nossas provações. Por isso que ele diz, né? A prova da nossa fé produz perseverança. Fui provado, estou sendo provado todos os dias, você, nós estamos sendo provados todos os dias, mas nós perseveramos em seguir a Cristo, em buscar o Senhor, em entregar nossa vida a Ele, deixar que Ele cuide da nossa vida, obedecer a Sua palavra, perseverar, assim como as pessoas, os músculos, como que crescem os músculos da nossa. Quando nós produzimos, nós fazemos exercício, e não é. O músculo não cresce levantando um papel, você tem que levantar peso. Então tem que ser algo que seja pesado. Então a nossa fé é a mesma coisa, ela cresce quando nós existimos e permanecemos firmes na fé.
fé. Então a resistência, a nossa resistência, quando eu resisto, eu permaneço firme na fé. Então a nossa fé vai crescendo cada vez mais. Ela cresce. Amém? Há uma passagem na Bíblia também que é interessante, que eu quero que você abra lá, Lucas capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Uma outra situação que faz a nossa fé aumentar. Essa agora aqui vai pegar um pouquinho. Essa pega um pouco. Lucas capítulo 17. Amém? A partir do versículo de número 3. Não dá para tirar o versículo, tem que colocarmos. Acautelai-vos. Tenha cuidado, ele está dizendo. Tenha cautela, cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Vê que o negócio pega aqui, né? Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Vamos parar um pouquinho aqui. Então é assim, ó. Você vê que aquele fala sobre fé numa situação de perdão. Porque quando eu não perdoo, ele está dizendo, se você não perdoar teu irmão, você está sem fé, você não tem fé em Cristo. Porque nós somos perdoados. Amém? Nós somos perdoados. Quando ainda nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Jesus nos salvou. Morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. Então ele está dizendo, olha, tenha cautela. Se alguém pecar contra você, repreende a pessoa. Fala, você está errado. Se ela se arrepender, você perdoa. Se não se arrepender, amém? Já não. Ele está aqui, então dá para mim entender isso. Se eu chegar para alguém que pecou contra mim, eu vou repreender com cautela, com sabedoria. E se ela se arrepender, louvado seja Deus, está perdoado. Caso contrário, também não está dizendo que isso, né? Que eu não tenho. Aí ele diz: se essa pessoa vier 7 vezes no dia vier pedir perdão, eu tenho que perdoar os 7 vezes, as 7 vezes no dia. Se ela vir falar, eu não estou arrependido, eu vou perdoar 7 vezes. Mas obviamente que vai ser muito difícil, né? Durante um dia, não é possível. Durante um dia, uma pessoa errar 7 vezes contra a nossa vida e vir pedir 7 vezes perdão, você é arrependido, entendeu? Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus, por isso que é a fé, tá? Por isso que ele fala de fé. Então, os apóstolos falam: Senhor, eu tenho que ter fé para isso. Para perdoar alguém que nos feriu, você tem que ter fé também. Tem que crescer essa fé. Por isso que os apóstolos falam para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, porque a minha fé, do tamanho que ela está, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo perdoar alguém que me feriu. Apesar que o perdão, lá na oração que Jesus nos ensinou, ele fala: se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então nós precisamos ter fé para isso. Então a fé precisa ser aumentada. Nós precisamos crescer em fé. Aí Jesus diz assim a eles, no versículo 6: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Novamente, lá em Lucas ele fala sobre a fé como um grão de mostarda.
Direis a esta amoreira, agora ele está dizendo, você vai dizer a esta árvore: arranca-te daqui, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vai te obedecer. Amém, igreja? Da mesma forma, lá Lucas fala da montanha, aqui está falando de uma árvore. A montanha é dura, a árvore também tem raiz. Mas ele está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para esta amoreira: arranca-te daqui e vai se transplantar no mar, e ela vai obedecer a proposta. Por quê? Por causa da fé. Porque a nossa fé, ela crê que ela pode mover as coisas. Aí ele diz assim: olha, qual que vós tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e ponte a mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me, e enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez o que lhe era ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Amém? Como eu disse, é uma passagem forte. Nós precisamos da nossa fé, não é tratar de fé, não é algo que é simples. Nós precisamos crer. Por isso que ele diz: olha, que os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor, porque olha, a minha fé não está para chegar nesse ponto, não. Hoje nós vivemos num ponto que nós podemos abrir a boca, porque às vezes nós recebemos já o retorno da situação. O que ele está querendo dizer? Olha, você tem um servo, o servo está ocupado, está trabalhando, o servo vem e vem, você, em vez de dar comida para o servo, já vem do serviço, você pede para o servo te servir primeiro, e ele serve você primeiro, e você fala, depois você vai comer. O servo, você vai agradecer ao servo porque ele fez o que está certo, que foi ordenado? Não, ele obedeceu. Assim também nós fizemos somente aquilo que nos foi ordenado. Ele está dizendo: nós somos servos inúteis. Se nós olharmos somente aquilo que nós queremos ver, que nós vamos ser, eu vou fazer só isso aqui e não vou fazer outra coisa. Ele está dizendo: nós somos servos inúteis. Amém, queridos? Por isso que a nossa fé, ela precisa ser. Nós falamos no domingo passado de nutrição de fé, agora nós estamos falando de crescimento de fé. De que forma que a nossa fé precisa crescer? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Agora, lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, olha só o que diz a palavra. Romanos 10, 8, onde nós estamos. Ele diz assim, olha, Romanos 10, 8, porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ela não está longe de nós. Amém? Não está longe. Nós sabemos, quando nós vemos aqui o versículo 16 ao 21, a palavra de Deus diz assim que Israel teve conhecimento da palavra. Israel ouviu a palavra, porque a palavra foi pregada aos cantos do mundo. Mais do que a palavra entrou no ouvido só pelo outro, não obedeceram a palavra. Por isso que Deus diz, que colocou em ciúmes um povo contra o povo. Às vezes isso acontece, acontece. Às vezes nós olhamos assim, mas por que o fulano ele toma uma ascensão na vida espiritual e outro não está assim? Às vezes existe essa situação de olhar para o outro e ver que o outro tem uma ascensão grande e o outro está lá, daquele jeitinho que está.
Por quê? É a fé. Nós precisamos agir com fé. A nossa fé, ela tem que ser nutrida todos os dias através da palavra, através da oração. Todos os dias ela tem que ser nutrida. Nós precisamos ouvir, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos, como o povo de Bereia. A Bíblia diz que o povo de Bereia foi um povo mais abençoado. Por quê? Porque eles receberam a palavra como palavra de Deus. E eles confirmavam a palavra olhando na Bíblia Sagrada. Será que esse cara que está falando, será que esse que está pregando a palavra, será que ele está falando a palavra de Deus? Será que é isso que ele está pregando? Então nós precisamos crescer, porque as batalhas que estamos enfrentando cada dia mais está mais intensificando o ponto da nossa vida. Como eu falei, para minar a nossa fé, para fazer eu desistir, para fazer eu não continuar, perseverar em servir ao Senhor e buscar o Senhor. Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo de número 9. Ele disse assim, olha, versículo 7, eu vou ler para vocês. Ele disse assim: então somente ser muito forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que você for. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Prosperidade de Deus, a palavra, através da palavra. Vencer. Então, a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, a fé, tem que ser nutrida, tem que ser trabalhada todos os dias, tem que crer, tem que buscar o Senhor, tem que se entregar a Deus. Porque está aqui em Romanos capítulo 10, ele também diz: se você confessar, quando eu confesso, eu creio. Eu estou declarando para o mundo espiritual que eu creio em Jesus Cristo, que eu tenho fé em Deus. Ele diz, né, se quando tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Então eu preciso, quando eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o que está acontecendo? Eu estou dizendo para Deus que eu tenho fé, que eu creio no Senhor Jesus, que eu creio que o Senhor o ressuscitou, que eu creio que Ele é o Filho de Deus. Então eu tenho fé nele, eu sei que a minha fé, como eu disse já, a fé vai honrar o meu Deus e meu Deus vai me honrar a minha fé. E o que vai acontecer? Quem crê não será confundido. Então quem crê, tudo é possível àquele que crê. Não haverá impossibilidades. Diante de todas as situações que nós vamos passar, estamos passando e ainda passaremos, não haverá impossibilidade. Por quê? Porque nós cremos no Deus que é um Deus do impossível. Amém? Você crê nesse Deus? Por isso que eu também li Tiago, capítulo, que fala sobre os demônios, Crê tu que o Senhor, que Deus é o único Deus, até os demônios creem diante disso. Eles creem dentro daquilo que está escrito, a palavra de Deus. Então, se eu e você, se nós não fizermos isso, como é que vai ser a nossa vida? Amém? Nós eu não tenho fé suficiente para isso. Faça como os apóstolos fizeram. Os apóstolos, se andando com Jesus, 3 anos com Jesus, vendo todos os sinais que Jesus fazia, vendo todos os milagres que Jesus fazia. Mas quantos demônios Jesus não expulsou? Quantas curas Jesus não fez? Mas chega um momento que os apóstolos têm que fazer, eles não conseguem fazer. E Jesus fala para ele: por que você não conseguiu? Por causa da pequenez da tua fé. Se a tua fé é pequena, você tem que chegar para aquele que é o autor da fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso conhecer a metade da fé.
Amém? Então, se eu não creio que Jesus pode me curar, eu tenho que, não tenho fé para isso, eu tenho que chegar para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé para que eu creia que o Senhor pode me curar, que o Senhor já me curou, que levou a minha enfermidade na cruz do Calvário. Se eu não creio que Jesus pode me prosperar, tem que dizer isso para Ele. Então, eu tenho que chegar, tenho que ter coragem para chegar diante do Senhor e falar: aumenta, Senhor. Eu não creio, eu não tenho força para perdoar quem me fez mal. Mas, Senhor, aumenta a minha fé até o ponto de eu poder perdoar e esquecer tudo isso. Porque fazendo isso, tudo isso, o que vai acontecer? Nós vamos viver uma vida de vitória. Amém? Não posso viver uma vida me vitimando de todas as coisas. Não, tem que viver uma vida de vitória. Nós vamos ter vitória todos os dias sobre todas as lutas. Virão as lutas, mas nós venceremos em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Amém? Mas tem que ter essa coragem de chegar e abrir o coração diante do Senhor e declarar para Ele: Senhor, não tenho fé para isso. Aumenta a minha fé. Se os apóstolos fizeram isso, nós podemos fazer também. Amém? Se eles fizeram isso, eu e você, nós temos que fazer também. Porque eles andaram com Jesus ali, vendo Jesus, todas as coisas que Jesus estava fazendo. Eles chegaram nesse ponto. Imagine nós, que não vemos, mas nós sabemos que Ele está aqui presente, que Ele vive, Ele reina para todos sempre. Amém, queridos? Então, faça isso, aumente a tua fé, comece a trabalhar a tua fé, comece a declarar que você tem fé, não pode, alimenta a tua fé todos os dias, fortaleça a tua fé, tem que ser fortalecido todos os dias, tem que ser praticado todos os dias, porque se nós não fizermos isso, então, olha, nós vamos cair diante das tentações do diabo, porque o diabo está vindo com todas as suas forças para tentar nos tirar da presença de Deus. Amém? Amém? Amém. Tiago também fala, só para me encerrar aqui, não estava aqui, mas aqui em Tiago capítulo 2, versículo de número 14. Tiago 2. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. Capítulo 2, versículo 17. 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. O que quer dizer? Se você não trabalhar com a fé, não fizer o que tem que ser feito, essa fé é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amém? Então alguém vai dizer: olha, eu tenho obras, você tem fé. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, sem trabalho na fé, não tem como mostrar a nossa fé. Amém? Temos que trabalhar, porque senão a fé é morta. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então tem que ser nutrido. Nós falamos sobre nutrição, agora nós estamos falando sobre o crescimento de fé. Talvez no ano que vem nós vamos falar sobre um outro assunto sobre a fé. E nós vamos, para quê? Para que nós sejamos fortalecidos e buscamos a Deus de uma forma diferente, com entendimento na palavra de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Fecha a tua Bíblia, pode fechar a tua Bíblia. Fecha os teus olhos por um instante. Algum dia você já falou para o Senhor Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé suficiente para isso. Como os apóstolos disseram, diante de uma dificuldade, diante de um momento de algo que eles não puderam, eles precisavam resolver, então o Senhor fala para eles: aumenta. Eles falam para o Senhor Jesus, os apóstolos:
Senhor, aumenta minha fé. Talvez esse seja o momento de você dizer para Deus: Senhor, eu não tenho fé para isso, Senhor. Eu não tenho fé para crer nisso. Alguma situação da sua vida, alguma situação que você não conseguiu digerir, isso te perturba. Enquanto você não se libertar disso, é uma libertação. Talvez estar nessa situação de perdoar alguém, e esquecer disso, não falar mais nisso. Eu não tenho fé para fazer isso, para perdoar. É hora de pedir para o Senhor Jesus, esta manhã: Senhor, aumenta a minha fé. Como nós vimos, a fé é que vence o mundo. O mundo é cruel, o mundo não perdoa, o mundo fere, o mundo é a lei do retorno. Apesar de que a Bíblia diz que tudo que nós semearmos nós vamos colher, nós precisamos crescer em fé, cada dia mais, porque assim como as lutas estão crescendo, assim como a oposição de Satanás está aumentando, cada dia mais nós temos que alimentar a nossa fé. Crer incondicionalmente no Senhor. Porque de uma outra forma, Deus, Ele confia em nós. Deus confia naquilo que eu sou, mesmo sendo fraco, sendo falho. Por isso que a Bíblia diz que Deus chamou os filhos, os desprezíveis, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Não foram os muito sábios deste mundo que Deus chamou. Chamou porque confia, sabe que tem potencial para crescer em graça, em conhecimento, em fé. Nós somos privilegiados por ser chamados por Deus. Não se sinta vítima da sociedade, não se sinta vítima deste mundo, não se sinta vítima de nada. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Quando nós declaramos isso, quando nós declaramos que nós não cremos, nós precisamos crer incondicionalmente, nutrir essa fé, fortalecer essa fé em Deus. Nós vamos vencer as dificuldades, as lutas de cada dia. Essa fé vai nos dar a vitória sobre o mundo, sobre as lutas, sobre a nossa carne. E vamos viver o melhor de Deus na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que ao entrar agora em setembro, nós possamos entrar de uma forma diferente, fortalecendo a fé e vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Como está escrito, nós vemos aqui que os mandamentos de Deus não são penosos. Nós temos que suportar o processo.
processo de fortalecimento da nossa fé em Cristo, crendo que Ele pode todas as coisas e que toda a nossa vida está em Suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Que a palavra seja gravada na tábua do teu coração, do meu coração. E que o Espírito Santo nos faça lembrar, no momento em que nós estivermos sendo provados, no momento da aflição, no momento da luta, que possamos nos lembrar que nós cremos num Deus que tem todo o poder e que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Domingo 7/9, celebração da ceia do Senhor. Nós vamos declarar a vitória, porque Jesus venceu por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Nós vamos declarar que nós cremos no sacrifício de Cristo por nós na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique em pé. Em nome de Jesus. Você pode. Aleluia, Senhor. Que setembro da sua vida seja um mês abençoadíssimo. Amém? E a vitória, aquela vitória tão esperada, chegue. Vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. Deus já tem tudo preparado. Deus não vai precisar preparar nada, não. Tudo já está feito, tudo já está preparado. Basta crer, crer no Deus do impossível, que Ele vai fazer tudo segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, ó Pai querido, eu quero declarar, nós declaramos nesta manhã, Pai, como os teus apóstolos disseram neste dia, Senhor, aumenta-nos a fé. Que teu Espírito Santo, que sejamos fortalecidos na força do teu Espírito, Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, diante das lutas, das dificuldades, das provações, ó Pai, confiar no Senhor, crer que o Senhor está no controle de tudo. E que nada, Pai querido, vai fugir do teu controle, Pai. Ninguém pode escapar das tuas mãos, Pai querido. Ainda que todo o inferno se levante contra a nossa vida, Pai querido, maior é o Senhor que está conosco do que aquilo que está no mundo, Pai querido. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Pai Todo-Poderoso. E nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, por tudo que o Senhor nos tem feito, Pai. Ó Deus, agosto vai se findar hoje, ó Pai querido, mas entra aí um novo mês, ó Pai. Ó Pai, um mês para nós celebrarmos o Teu nome, ó Deus, pela comunidade, ó Deus Todo-Poderoso. Um mês para celebrarmos o Teu nome, ó Deus querido, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado e tem sido na nossa vida, Pai. Um único Deus, ó Pai, que servimos e adoramos, ó Pai Todo-Poderoso, e glorificamos e exaltamos, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, louvor, riquezas, poder, ó Pai Todo-Poderoso, a tudo a Ti, Pai. Senhor, eu despeço a Tua igreja declarando sobre ela, Pai querido, sobre os Teus filhos, ó Pai, enviando-os debaixo desta palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, e declarando sobre eles, ó Pai querido, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje para todos sempre, e toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus de novo. Vamos em paz, o Senhor nos ama e eu os amo também. Domingo que vem, Senhor do Senhor.